Nossa história começa com Eve Jenna, a segunda filha de um barão empobrecido de um território esquecido nos confins do Império. Sua vida muda drasticamente quando ela se casa com o Conde Hound, um homem cuja fama se espalhava por todo o Império. Apesar da idade, o Conde era conhecido como o homem mais bonito de toda a nação. Vinha de uma linhagem nobre que remontava à fundação do Império, e sua fortuna era tão vasta que poderia sustentar 3 gerações. Um verdadeiro retrato de poder e prestígio. Mas por trás da fachada perfeita, Hound era famoso por outro motivo. Era o maior libertino do século, envolvido em escândalos com inúmeras mulheres. Já havia se casado 3 vezes e tinha quase tantos filhos quanto propriedades. Para Eve, uma jovem nobre sem dote e sem prestígio, aquele casamento parecia um milagre, embora claramente vantajoso apenas para ele. Graças à ajuda da irmã mais velha, Eve aprendeu os costumes da alta sociedade e se transformou em uma dama refinada, pronta para conquistar seu lugar. Ainda assim, sua família a via apenas como uma moeda de troca, um bilhete caro para uma vida melhor. Mas cada tentativa de casamento acabava em desastre. Seu primeiro noivo morreu antes do casamento, outro rompeu o noivado sem explicação, e a família foi atingida por pestes e ruína financeira. A situação piorou quando a irmã de Eve engravidou de um visconde que se recusou a casar com ela, mergulhando a família em total desespero. Sem opções e temendo o escândalo, Eve percebeu que estava sem tempo. E quando o famoso Conde Hound demonstrou interesse, ela viu sua última chance. Determinada, jurou a si mesma que se casaria com ele a qualquer custo. Ao chegar à mansão do conde, firmou o acordo com um simples aceno ao mordomo, um gesto que mudaria sua vida para sempre. Mas o que a aguardava não era um conto de fadas. O conde, fiel à sua reputação, estava entretenendo outra mulher no momento em que Eve foi apresentada. Com a voz firme e o rosto oculto sob o chapéu, ela se apresentou formalmente. Hound parou por um instante, lançou-lhe um olhar curioso e analisou-a de cima a baixo. Achou sua beleza rústica interessante, mas logo riu e voltou a dar atenção à amante, ignorando completamente sua futura esposa. Eve permaneceu imóvel, observando em silêncio a cena indecente diante de si. Naquele instante, ela entendeu. A capital realmente estava cheia de pessoas excêntricas e perversas. E agora, aquele era o seu novo mundo. Sentada diante do homem que agora decidia o seu futuro, Eve analisava cuidadosamente o próximo passo. Envolver-se com aquele sujeito era claramente uma má ideia, e cada segundo ao lado dele confirmava isso. De repente, o Conde Hound fez uma pose dramática diante do espelho, admirando a própria beleza como se fosse uma obra de arte. Eve ficou boquiaberta. Será que todos os nobres da capital eram tão excêntricos assim? Com um ar presunçoso, o conde perguntou: "Você faz ideia de por que um homem do meu nível se daria ao trabalho de propor casamento a alguém da sua família? Tão comum?" Imperturbável, Eve o olhou diretamente nos olhos e respondeu com firmeza: "Sim, eu sei." Intrigado com a ousadia dela, o conde arqueou uma sobrancelha. Eve manteve o tom calmo e direto. Disse que não pretendia ser um fardo, mas uma presença discreta e útil em sua vida. Então, surpreendendo-o, ela virou o jogo. Propôs que firmassem um acordo mútuo, onde ambos se beneficiariam. "Podemos colocar tudo por escrito", disse ela com uma confiança desconcertante. O conde soltou uma risada divertida. "E por que eu concordaria com um contrato desses?" Eve respondeu sem hesitar. "Porque me tornar sua condessa só tornará sua vida mais simples. E se minhas condições não lhe agradarem, está livre para recusar o casamento." A serenidade dela o deixou intrigado. Encostando-se na poltrona, o Conde Hound a observou com interesse. "Você é peculiar. Quero ouvir seus termos." Ao final da conversa, ele estava completamente convencido. Chamou seu mordomo e ordenou que trouxesse um contrato formal. Eve sorriu discretamente. Seu plano estava se tornando realidade. As condições eram melhores do que ela sonhava. Uma mesada de 2.000 peças de ouro por mês, o suficiente para custear o dote da irmã e muito mais. Mas uma cláusula chamou sua atenção. Se qualquer uma das partes pedir o divórcio, deverá pagar 100 milhões de ouro em indenização. Mesmo assim, Eve não se preocupou. Por que se preocupar com o fim de um acordo tão vantajoso? Assinou o contrato sem hesitar. Antes da assinatura final, porém, ela levantou um último ponto, a 5ª cláusula. Confirmou que nenhum filho seu seria considerado herdeiro oficial e, com um sorriso enigmático, perguntou:
Então, qual seria o sentido de termos filhos? O conde ficou sem palavras diante da frieza lógica dela. Eve foi além, sugeriu que tomassem medidas para evitar filhos completamente. Amusado e surpreso, o conde concordou. Um mês depois, Evgena era oficialmente a nova Condessa Hound. Na mansão grandiosa, sua rotina de luxo começou cedo. Uma criada a acordava suavemente, ajudando-a a se levantar e conduzindo-a a um banho quente e perfumado. Enquanto lavavam seus cabelos ruivos, Eve sentia que estava se acostumando depressa demais àquele novo estilo de vida. O casamento fora discreto, quase secreto. Ao final da cerimônia, sua irmã a abraçou entre lágrimas, pedindo desculpas e agradecendo por seu sacrifício. Com o dote pago e a família salva, Eve agora vivia seu contrato. Usou imediatamente sua mesada para cobrir o casamento da irmã, enquanto esta se preocupava sem parar com o destino de Eve. Mas, para a surpresa de todos, a vida da nova condessa era agradável. Luxo sem limites, vestidos deslumbrantes, refeições requintadas e uma rotina de puro conforto. Tudo parecia um sonho distante das dificuldades de sua juventude. Enquanto as criadas a ajudavam a vestir um belo vestido azul, elogiavam sua beleza com entusiasmo. Uma delas comentou que Eve parecia ainda mais radiante naquele dia. Surpresa, ela perguntou o motivo, e a jovem criada explicou animada. O jovem mestre mais velho está voltando. O Visconde Saraton pediu um almoço com a senhora. Eve franziu o senho, confusa. Nunca ouvi falar. A criada explicou apressada. Ele é o primogênito do conde, um espírito inquieto. Quase nunca vem à capital. Mas hoje fez questão de vê-la pessoalmente. Antes que Eve pudesse digerir a notícia, outra criada entrou em pânico, anunciando. O mestre chegou. As portas se abriram com força, e um homem de cabelos dourados e olhar glacial entrou no salão. Com voz fria, ele perguntou. Está tudo pronto? Eve ficou paralisada. Aquele homem era... seu marido, o próprio Conde Hound. Recuperando-se rapidamente, ela manteve a postura. Conde Hound, não pode simplesmente invadir meus aposentos. E exijo que me chame pelo meu título. Condessa. Ele fez um pedido de desculpas vazio, sem o menor arrependimento. Mas Eve não deixou barato. Sua grosseria é inaceitável. O conde, notório por sua vida escandalosa, era conhecido por frequentar festas decadentes e desrespeitar qualquer limite social. As colunas de fofoca estavam sempre repletas de seus escândalos amorosos. Enquanto ela o repreendia, ele lançou um olhar para o vestido luxuoso de Eve e comentou com um sorriso enviesado. Vejo que suas criadas se esmeraram. Afinal, o almoço com meu filho exige isso. Totalmente confusa, Eve piscou, tentando entender. Seu filho? E nesse momento, a porta se abriu novamente, revelando um jovem de beleza avassaladora, com olhos brilhantes e cabelos reluzentes. Era Azazel. Cabelos dourados e os olhos azul bebê anunciaram sua entrada triunfal. Era Azazel, o notório primogênito da família Hound. Finalmente de volta à propriedade, Eve mal teve tempo de reagir ao novo mandado do marido. Almoço com meu filho. Ela mal havia trocado palavras com as crianças mais novas. E o filho mais velho era, na verdade, 1 ano mais velho que ela. Deveria chamá-lo de jovem lord? Ou seria mais apropriado, meu filho? Mas então se lembrou. O próprio Conde Hound insistira que ela agora era a mãe de todos eles, e deveria tratá-los assim. Engolindo o constrangimento, Eve perguntou o motivo da visita repentina. O conde respondeu com frieza. Você deve participar do almoço. Não era um convite, era uma ordem. Ainda confusa, Eve quis saber por que sua presença era tão essencial. Com um sorriso torto, Hound explicou. Aquele era outro dos motivos do casamento. O imperador queria que eu me casasse novamente, disse ele. Então decidi desafiá-lo. Mostrar-lhe um matrimônio feliz, perfeito. Só para provocá-lo. O conde revelou então que Azazel servia como os olhos e ouvidos do imperador, e que o encontro seria uma maneira de cutucar o poder imperial. O motivo de tamanha provocação, a primeira esposa do conde fora nada menos que a neta do imperador. Eve ficou sem entender a lógica por trás de tamanha imprudência. Mas... o senhor nem parece gostar do seu filho. Hound imediatamente cortou a conversa. Não é da sua conta. Quando ela perguntou como deveria agir durante o almoço, ele respondeu secamente. Fique calada. Eve assentiu, notando a tensão no ar. De repente, o conde a encarou e comentou. Você parece diferente hoje. Com um sorriso provocante,
Eve retrucou. Está me achando atraente, finalmente? Pensei que me considerasse comum. O conde engasgou, surpreso pela ousadia. Eve manteve o tom firme. Talvez eu não seja o seu tipo, mas, no geral, sou considerada bonita. Então diga-me, por que o senhor nunca me procurou em 3 anos de casamento? Ele ficou sem reação por um instante, antes de responder com desdém. Meu mordomo diz o mesmo de você. Por que nunca veio me visitar? Eve foi direta. Porque não havia necessidade. A sinceridade dela o deixou furioso e sem graça. Após se recompor, ele murmurou. Então, devo começar a visitá-la? Em seguida, com um sorriso convencido, completou. Já que tem sido tão generosa com suas finanças, é o mínimo que posso fazer. Vá aos meus aposentos depois do almoço. Eve arregalou os olhos. Aos seus aposentos? Exato, respondeu ele com tranquilidade. Avisarei os criados. Diante da firmeza dele, ela apenas assentiu. Satisfeito, o conde lhe ofereceu o braço. Vamos! Ao entrarem no imenso salão de banquetes, perceberam que alguém já estava à mesa. Um homem de postura imponente e olhos azuis penetrantes os observava em silêncio. Eve congelou. Era ele, Azazel, o filho mais velho. Diziam que ele era o retrato do pai, mas a comparação era injusta. Azazel tinha traços afiados, quase etéreos, e um olhar tão intenso que parecia atravessar a alma. Apesar da juventude, havia algo antigo e insondável em sua presença. Mantendo a compostura, Eve virou-se para o marido com um sorriso impecável. Meu conde, poderia me apresentar? Com orgulho fingido, o conde anunciou. Eve, esta é Azazel, seu novo filho. Azazel, esta é sua nova mãe. Mas os olhos do jovem nunca deixaram o rosto de Eve. Ignorando completamente o pai, ele falou diretamente com ela. Então, seu nome é Eve? O atrevimento dele fez o ar parecer mais pesado. Tentando amenizar o clima, Eve respondeu. Pode me chamar de Madame, ou, se preferir, Eve. O conde concedeu permissão para que ela falasse informalmente, lembrando que Azazel era o herdeiro da família. Mas Azazel o interrompeu com voz fria. Chegamos a fazer uma apresentação de verdade, pai? O conde, irritado, estalou a língua. Eu acabei de apresentá-la. Sua nova mãe, a Condessa Hound. Azazel arqueou um sorriso cínico. Então, é verdade? Ela é mesmo sua nova esposa? Eve respirou fundo e confirmou. Sim, oficialmente. E como devo chamá-lo então, jovem mestre? O conde respondeu de imediato. Pode chamá-lo apenas de Azazel. Mas o jovem ignorou o pai mais uma vez. Inclinando-se para frente, perguntou diretamente a ela, com o mesmo sorriso provocador. Quantos anos você tem, Eve? A pergunta ecoou como um trovão no salão. O conde explodiu de fúria. Azazel! Gritou, batendo o punho na mesa. Perdendo o controle, anunciou que precisava se ausentar imediatamente para tratar de um assunto urgente com a mãe. Sem dar tempo para explicações, saiu furioso, deixando Eve sozinha com o filho dele. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Com calma, Azazel se virou para ela. Talvez devêssemos remarcar o almoço. O olhar dele aprendeu no lugar. Pode me chamar apenas de Azazel. Sem títulos. Eve, sem saber o que responder, apenas concordou. Ele riu baixinho. Pelo menos é educada. Tentando quebrar o clima pesado, Eve forçou um sorriso. Então, vamos comer? Estou com fome. Azazel arqueou uma sobrancelha. Se eu dissesse que prefiro almoçar sozinho, você se importaria? Eve respondeu honestamente. Na verdade, eu também prefiro. O jovem soltou uma risada curta. Perfeito! E sem mais uma palavra, levantou-se e foi embora, deixando-a sentada diante de uma mesa completamente vazia. Naquela noite, o Conde Hound se inclinou sobre ela, o sorriso habitual estampado no rosto. Envie um criado para me chamar mais tarde. Estarei esperando em meus aposentos. Eve ficou paralisada. Ela jamais esperava que a parte física do contrato fosse realmente colocada em prática. Horas depois, tentando se distrair com um livro, ouviu um burburinho. As criadas entraram excitadas, sussurrando entre si. A condessa vai visitar o mestre esta noite. Eve franziu o senho. E qual é o problema? As moças sorriram, maliciosas. É sua noite de núpcias, milady. Por dentro, Eve se irritou com o exagero delas. Afinal, aquilo era apenas um casamento de fachada. Mas seu coração gelou quando uma delas mencionou. O próprio mordomo deu as ordens para preparar tudo. Isso significava que o conde falava sério. Eve sentiu um frio na espinha.
Eles realmente esperavam que o casamento fosse consumado naquela noite. Enquanto as criadas arrumavam seu vestido e perfumavam seus cabelos, Eve pensava amargurada. Eu só me casei por necessidade. E agora ele quer transformar isso em algo real? A condessa só queria apoiar a irmã. E embora estivesse disposta a cumprir o dever de gerar um herdeiro, nunca quis realmente ter um filho. Por isso fez um acordo pré-nupcial com o conde. Tomaria certas precauções. Durante anos ele respeitou o trato, até agora. Um sorriso maroto surge no rosto dela. A coincidência é perfeita demais. No exato momento em que, para a medicação, ele a convoca para os aposentos dele. Um mês após o casamento, Eve está encurralada. Seu principal objetivo era evitar uma gravidez, mas o conde escolheu o pior momento possível. Ela sabe que o remédio precisa de uma semana para voltar a fazer efeito, e duvida que ele tenha paciência para esperar. As criadas dizem para ela relaxar, deixar que o mestre cuide de tudo, mas Eve sabe melhor. Não pode confiar nele. Determinada, decide tocar no assunto do contrato antes que ele insista demais. E para seu azar, parece que é hoje à noite. Vestida em uma camisola sedosa que nem sequer escolheu, ela segue o mordomo por um corredor assustadoramente silencioso, o que só confirma seus temores. Tudo foi preparado para a noite de núpcias. O mordomo abre as grandes portas dos aposentos do conde e Eve congela. Não é o novo marido Azazel quem a espera. Em vez disso, seu ex-marido, o Conde Hound, está em uma posição pra lá de comprometedora com outra mulher. Chocada, Eve agarra o mordomo, exigindo saber o que está acontecendo. Isso não fazia parte do plano. Enquanto o homem entra em pânico diante da cena escandalosa, Eve mantém a compostura e até esboça um sorriso, observando os gostos peculiares do ex. Bem, pelo menos engravidar está fora de cogitação agora. Murmura com ironia. Ela dispensa o mordomo aflito e entra na sala encarando a outra mulher. Então, quando meu novo marido, Azazel, deve chegar? Pergunta seca. Ela só quer acabar logo com essa noite bizarra. Quanto antes começar, antes termina. Enquanto a misteriosa mulher se aproxima de Hound, Eve o observa. Vestido de forma casual, ele parece até mais jovem. Talvez o rumor fosse verdadeiro, afinal. O conde chama a mulher, mas trava ao ver Eve entrar. Confuso, tenta entender o que está acontecendo. Estava me esperando há muito tempo? Ela pergunta com calma. A pergunta o desperta. Ele de fato a havia chamado. Desconcertado, tenta se explicar, mas a outra mulher interrompe. Ah, então vocês dois estão juntos? Mal interpretando tudo, a mulher o encoraja, dizendo que não precisa ter vergonha. Afinal, ele e Eve são casados agora. O rosto do conde fica vermelho como um tomate. Eve, por outro lado, observa friamente, curiosa se ele está envergonhado por ter seus gostos revelados. Ela decide apenas assistir. A mulher, achando que Eve é uma esposa compreensiva, a elogia e chama o conde novamente, mas Eve pergunta em tom leve e cortante. Então, devo apenas observar o seu gosto particular? Isso o faz entrar em pânico total. Ele tenta cobrir o peito, gaguejando que não é nada. Eve mal acredita no quão nervoso ele está, especialmente por ser ele quem a convocou. Sentindo pena, ela oferece sair. Depois de um silêncio pesado, ele diz: Fique. Um sorriso lento se espalha pelos lábios dela. Como quiser. Responde, cruzando os braços. Eve observa enquanto a mulher volta a se insinuar para o conde. Mas ele parece entediado, com um olhar vazio, completamente desconectado da cena. Isso só confirma as suspeitas dela. Talvez o poderoso Conde Hound nem seja capaz de sentir prazer com nada disso. Os pensamentos dela se confundem quando ele levanta o olhar. Olhos azuis intensos, imprudentes como sempre, e sem aviso a beija. Eve fica paralisada. Tenta racionalizar. É só um beijo, nada mais. Mas não é. É um golpe, um jogo de poder, feito para quebrar seu controle. O beijo é agressivo, invasivo, uma provocação descarada. Por instinto, Eve o empurra com força. O copo ao lado voa, derramando bebida por todo o quarto. Ofegante, ela limpa a boca, incrédula com a audácia dele. Mas o constrangimento se agrava quando percebe o conde ali, impassível, assistindo tudo, com sua companhia terminando de se recompor. O olhar dela cai para o vestido, agora molhado e grudado na pele. Derrotada e humilhada pelo perverso pai e filho, ela se vira e sai, os passos ecoando pelo salão silencioso. De volta ao quarto, Eve treme. A bebida escorrendo ainda é um lembrete frio da humilhação.
Ela pensa nas traições do marido e percebe. Não era ciúme. Nunca foi. O que a enoja é o jogo sujo, o prazer deles em usá-la como peça em uma disputa de poder. O nojo toma conta. Ela sabe com absoluta certeza, odeia isso. Odeia eles. Enquanto uma criada preocupada corre para ajudá-la, do outro lado da mansão as fofocas já fervem. Os empregados estão indignados. Dizem que o conde já fez o mesmo com a primeira esposa. Quando uma criada pergunta o que realmente aconteceu, Eve apenas confirma de forma ambígua e depois surpreende a todos ao dizer calmamente: Não fui eu. A resposta deixa todos sem entender nada. Sozinha novamente, uma ideia sombria passa pela mente dela. Essa humilhação pode se repetir. Mas desta vez ela não vai aceitar calada. O nome do conde mal chega a ser mencionado, mas Eve a interrompe. Ela agradece o apoio, porém lembra à criada que ele ainda é o senhor daquela casa. Espalhar boatos é um jogo perigoso que não ajuda ninguém, muito menos ela. Compreendendo o aviso, as empregadas se apressam para preparar o banho. Sozinha, Eve mergulha na água quente, decidida a lavar a sujeira e a humilhação daquela noite repulsiva. Depois do banho, os pensamentos de Eve vagam, lembranças das mulheres que o Conde Hound costumava perseguir. Mulheres com corpos bem diferentes do dela. De repente, ela para, confusa. O que diabos está fazendo? Atordoada, levanta-se e sai do quarto direto para o terraço, quase sem roupas para o ar frio da noite. Suas criadas a encontram e entram em pânico, correndo para cobri-la com um roupão. Repreendem-na por ser tão imprudente, mas Eve mal as escuta. Imóvel, fixa o olhar no horizonte, achando ter ouvido algo vindo lá de baixo. As empregadas insistem para que ela nunca mais faça algo tão insensato. Irritada, Eve responde com ironia que sim, talvez se vestir depois do banho seja mesmo uma ideia melhor. Mas antes que pudesse sequer relaxar, seu mundo vira de cabeça para baixo. De repente, Azazel surge no quarto e faz um movimento ousado, inesperado, que a deixa completamente sem ar. O que quer que tenha acontecido foi uma afirmação clara, incontestável. Eve fica ofegante, perdida, percebendo que ele acabou de tomar o controle da situação da forma mais inesperada possível. Ainda atônita com sua presença repentina, ela mal tem tempo de reagir. Azazel se ajoelha diante dela, num gesto de devoção intensa, quase fanática que a deixa sem palavras. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, ele se aproxima. O único som no quarto é o suspiro agudo que escapa de seus lábios. Ele a envolve num abraço possessivo, um sorriso vitorioso brincando em seu rosto. Com aquele único gesto audacioso, ele a reivindica. Completamente. Eve fica sem fôlego, presa em seus braços. 3 anos depois. Um salto no tempo revela uma cena totalmente diferente. Eve, serena e impecável, é atendida por suas criadas. Elas perguntam, animadas, qual vestido ela usará no baile imperial ao lado do mestre. Outra avisa que os sapatos sob medida chegaram, perfeitos para o grande evento. A vida de Eve agora parece luxuosa e tranquila. Uma criada suspira, dizendo que ela está deslumbrante. No grande salão do baile, o apresentador anuncia: o Conde e a Condessa Hound. Assim que entram, todos os olhares se voltam para o casal. O público murmura em admiração. A beleza de Eve é radiante e seu vestido é o modelo mais elegante da temporada. Mas os elogios logo viram cochichos. Alguns comentam que o Conde costumava levar suas amantes a esses mesmos bailes. Outros notam que os artistas patrocinados por Eve agora são a sensação da alta sociedade. As mulheres nobres sussurram invejosas, chamam Eve de encantadora, perfeita, e dizem que não é de se espantar que o Conde tenha finalmente se acalmado. Sua reputação é impecável, mas essa perfeição se despedaça assim que voltam para a mansão. O Conde Hound quebra o silêncio, estendendo um documento. Com um olhar frio, pergunta direto: Você quer o divórcio? Em um único golpe, ele destrói os 3 anos de acordo entre eles. E sem rodeios deixa a bomba cair. Eu conheci outra mulher. Depois de 3 anos, finalmente encontrei o amor verdadeiro. Eve fica atônita, repetindo suas palavras sem acreditar. Mas logo se recompõe. Com calma, lembra ao conde que o contrato deles é legalmente vinculante. Está disposto a pagar a multa milionária por quebrar o acordo? Pergunta fria. Ou sua nova amante concorda com as consequências? O conde apenas dá um gole na bebida e responde com indiferença. Isso não é da sua conta, e Eve o encara. Então eu não tenho nem o direito de perguntar? Mas ela logo entende que não há motivo para resistir.
Com um leve sorriso, responde: Sinceramente, não me importo. Podemos resolver os detalhes depois. O conde apenas diz que enviará o mordomo para tratar de tudo. Eve concorda, mas impõe uma condição. Quero o acordo de compensação pronto assim que o divórcio for oficial. Surpreso com a firmeza dela, o conde aceita e sai, deixando um silêncio pesado no ar. Sozinha, Eve reflete se ele realmente tem como pagar a multa. Mas ao lembrar de suas vastas terras e minas, percebe que ele é um dos homens mais ricos do império. 10 milhões em ouro. Ele realmente vai pagar. Com o dinheiro garantido, ela já planeja sua saída discreta da capital, ciente de que estará vulnerável aos rumores. Curiosamente, não sente tristeza. Apesar do luxo, o casamento fora vazio. O toque do conde sempre teve outro propósito, e a relação nunca teve alma. Enquanto aceita o fim de sua união, Eve admite um segredo que carregava há anos. Ela era perseguida por sonhos intensos com um estranho misterioso, encontros secretos que nunca conseguiu esquecer. Isso a deixava profundamente confusa. Como poderia contar algo assim a alguém? Pensando no futuro, Eve sentiu um estranho alívio. Planejava mudar-se para perto da irmã e levar uma vida tranquila, longe dos escândalos da capital. Mas seus planos de paz foram destruídos por uma batida forte na porta. Assustada, ela perguntou quem estava ali. A porta rangeu, e uma sombra masculina atravessou o cômodo. Furiosa, Eve exigiu saber quem ousava entrar em seus aposentos sem permissão. Afinal, o divórcio nem sequer fora assinado ainda. Mas o invasor não era um estranho. Era Azazel, o filho mais velho do conde. Eve ficou sem palavras. Tinha se esquecido completamente daquele incômodo que vivia metade do ano na mansão. Lembrou-se de seus olhos frios e penetrantes, que pareciam observá-la o tempo todo. Não era ódio. Ele sempre jantava com eles. Mas aquele olhar intenso durante as discussões com o pai deixava tudo desconfortável. Azazel foi direto ao ponto. Queria saber o que ela realmente pensava dele. Eve lembrou da relação tensa entre eles, mas notou que ele nunca descarregara a raiva do pai sobre ela. Tentando ganhar tempo, fingiu não ouvir a pergunta. Mas Azazel não estava para jogos. Deu um passo à frente e afirmou que sabia do divórcio. Antes que Eve pudesse reagir, ele se inclinou e fez a proposta mais absurda que ela já ouvira. Se vai se divorciar do meu pai, então case-se comigo. Eve ficou paralisada. Casar-se com o próprio enteado? Só podia ser uma piada doentia. Mas o olhar dele, intenso, determinado, mostrava que falava sério. Para Azazel, a ideia de ela ser sua mãe era simplesmente ridícula. Ele se aproximou ainda mais e suas intenções ficaram inegáveis. Com a voz baixa e rouca, murmurou que ela tinha uma voz linda, deixando claro que nunca a viu como figura materna. A proposta não era apenas chocante, era uma declaração do que ele sempre desejara. Eve entrou em pânico, pedindo que ele parasse. Aflita, chamou sua ideia de absurda e lembrou que nem estava oficialmente divorciada. Mas Azazel apenas sorriu, provocante. Então, o que vamos fazer agora vai te dar o motivo perfeito. Eve tentou se proteger, alegando que eram família. Ele destruiu o argumento num instante. Família? Temos o mesmo sangue, por acaso? Perguntou, encarando-a de perto. Que tipo de laço é esse que você diz que existe entre nós? E então lançou a bomba final. Sabia que ela e o pai nunca tiveram um casamento de verdade. Chocada, Eve exigiu saber como ele descobrira algo tão íntimo. Mas Azazel apenas ignorou, sussurrando que seria um desperdício deixar uma noite especial passar em branco. Com um sorriso provocante, disse que aquela era a chance perfeita de serem o primeiro do outro. Eve o chamou de insano, mas ele apenas riu. Segundo ele, esse tipo de arranjo era comum entre nobres, apenas mantido em segredo. Ignorando seus pedidos para parar, ele ficou ainda mais ousado, suas intenções agora claras como o dia, e então torceu a faca. Você acha que as pessoas não vão rir de você? Divorciada, sem nunca ter sido tocada pelo marido, disse com um sorriso cruel. Com essa provocação, apresentou sua oferta absurda como uma solução vantajosa para ambos, deixando-a sem saída diante de sua lógica distorcida. Mesmo com a mente gritando não, o corpo de Eve reagia ao calor de sua proximidade. Azazel sorriu, sussurrando. Vamos fazer algo que beneficie nós dois. Antes que ela pudesse protestar, ele a puxou para um abraço firme, prendendo-a completamente. Ofegante, Eve fez uma última tentativa de resistir.
Gaguejando, disse que ainda não entendia como ele sabia tanto, lembrando que ela e o conde ainda estavam casados. Mas nada do que dizia parecia alcançá-lo. Tentando se afastar, lembrou-o de que, tecnicamente, ainda era a Condessa Hound, a mãe dele. Azazel riu, sarcástico. Agora você quer honrar seus votos de casamento? E foi além. Mencionou até o contrato que ela tinha com o conde e a multa de 1 bilhão em ouro. Antes que Eve conseguisse reagir, ele a chocou mais uma vez. Eu posso pagar essa quantia por você. Assustada, ela perguntou como ele sabia de tudo aquilo. Ele apenas sorriu gelado. Porque eu te conheço. Melhor do que seu marido, seus pais ou sua irmã. A voz dele ficou mais suave, porém ainda mais perturbadora. Só lamento não ter te encontrado antes. Eve, confusa, deu um passo para trás e perdeu o equilíbrio. Um pequeno grito escapou de seus lábios, mas Azazel a segurou antes que caísse. Mais uma vez ela estava em seus braços. Ele se aproximou e a cabeça de Eve girou. Para seu próprio espanto, sentiu um turbilhão de emoções que não conseguia entender, nem afastar. Azazel quebrou o silêncio. Podemos fazer um acordo. Já que você não está pronta para mais, me conceda apenas um beijo. Eve piscou, sem acreditar no que ouvira. Ele prosseguiu. Só um. Isso seria o bastante, por enquanto. Diante de sua hesitação, Azazel zombou. Aposto que seus beijos com meu pai eram apenas formalidades vazias. Tentando se recompor, Eve respondeu com firmeza. Não farei nada que possa causar escândalo antes do divórcio. Mas Azazel a desarmou com uma confissão que a deixou sem chão. Eu nunca beijei ninguém. O olhar dele era sério, quase vulnerável. Guardei meu primeiro beijo para você. Ajoelhando-se diante dela, tomou-lhe a mão e murmurou. Nosso jogo de esconde-esconde finalmente acabou. Levantou o rosto, olhos fixos nos dela. Me conceda só isso, Eve. Apenas um beijo. A palavra mal saíra de sua boca, em puro desacreditar, quando ele se aproximou ainda mais. Azazel comentou com um tom frio e provocante que ela havia se doado demais a homens sem valor. Eva tentou negar, fraca e confusa, mas ele a chamou de mentirosa sem hesitar, com uma confiança perturbadora. Com um sorriso gélido, revelou que sabia tudo sobre a rotina conjugal dela com o pai dele, 1 ou 2 vezes por semana, sem falhar. E com uma ironia cruel, elogiou a dedicação dela, dizendo que por isso mesmo ela deveria estar o beijando. Eu tenho acompanhado tudo, ele murmurou. Agora quero que me estrague ainda mais. As palavras o deixaram completamente sem ar. A mente de Eva gritava que aquilo era errado. Ele era seu enteado. Mas uma parte dela, silenciosa e perigosa, não conseguia resistir. Mesmo sabendo que devia parar, algo dentro dela queria ceder. Tentando se convencer de que seria apenas um beijo, ela hesitou. Até que Azazel, com um sorriso vitorioso, ergueu o queixo dela e sussurrou. Eu sabia que você escolheria certo. Então ele se inclinou e a beijou. Atordoada, Eva mal conseguiu perguntar o que ele estava fazendo, mas Azazel apenas a puxou para mais perto. Este é o nosso primeiro beijo, ele disse. Em um sussurro firme, ignorando o pânico dela, prometeu que ninguém jamais saberia, que seria melhor do que qualquer coisa que ela já vivera. Tomando o controle por completo, colocou-a em seu colo. Eva, horrorizada, percebeu que uma parte dela concordava. Ele, por sua vez, parecia decidido. Cansado de sonhar, queria aquilo de verdade. Sabia que ela havia dispensado os criados. Estavam sozinhos. Sem dizer mais nada, Azazel assumiu o comando. O que veio a seguir foi algo que Eva nunca havia experimentado. Seu mundo girou. Ele quebrou todas as barreiras e a deixou sem fôlego, transformando tudo entre eles para sempre. Azazel! Ela murmurou atônita. Ele ergueu o olhar, um misto de triunfo e obsessão nos olhos. Isso mesmo! Sou Azazel, disse com um sorriso de canto. E quero que você nunca esqueça com quem está agora. Quando tudo terminou, Eva ficou deitada, sem forças, o rosto corado, o corpo trêmulo. Pediu que ele limpasse o rosto, e de repente exigiu algo estranho. Queria o lenço dele, de preferência o que ele mais usava. Azazel obedeceu sem questionar. Caminhou até a cômoda e pegou um, sem hesitar, como se já soubesse exatamente onde estava. Eva ficou perplexa. Tinha certeza de que era a primeira vez que ele entrava em seu quarto. Quando ele limpou o rosto, ela reconheceu o tecido. Era o mesmo lenço que ele usava durante as refeições.
Deitada, exausta e ainda confusa, Eva percebeu algo chocante. Aquele havia sido o seu primeiro beijo. Mesmo após 3 anos de um casamento sem amor, Azazel, tranquilo, disse que cuidaria disso para ela. Limpou um leve borrão na perna dela com um lenço, e quando tentou guardá-lo, Eva o segurou pelo colete, exigindo saber por quê. Ele sorriu de lado. Porque agora é um tesouro pessoal. Vou guardá-lo até o dia em que seu divórcio for oficializado. A obsessão dele não conhecia limites. Quando ela achou que tudo havia acabado, ele se aproximou mais uma vez e sussurrou algo em seu ouvido. Eva o chamou de louco, só então percebendo que, o tempo todo, quem estava sendo manipulada era ela. Mas, ao ver que Azazel também lutava para conter a própria reação, sua expressão fria se desfez. Eva então sorriu de forma astuta. Decidida a inverter o jogo, tocou a coxa dele, pegando-o de surpresa. A partir de agora, disse ela com um olhar provocante, você vai ter que se virar sozinho. Azazel agarrou sua perna, os olhos escuros e perigosos. Não me provoque, Eva. Já estou me segurando demais. A intensidade do momento a fez lembrar do marido, o Conde Hound, e de como ele costumava chamá-la, com uma frieza possessiva. Minha Eva. 3 anos como madrasta, e ainda assim ela não conseguia entender a profundidade dos sentimentos de Azazel. Antes que dissesse qualquer coisa, ele se inclinou novamente. Não se preocupe, eu cuidarei de tudo. Com essa promessa ecoando no ar, ele se despediu com um tom cortês, desejou-lhe boa noite e desapareceu. Sozinha, Eva desabou na cama. O coração batia acelerado. Tudo veio à tona de uma vez. O marido pedindo o divórcio. O filho dele a tomando de surpresa, dominando cada instante. E, para piorar, a vergonha. Ela havia cedido. Entrara no jogo perigoso de Azazel. E agora, nada seria o mesmo. Completamente em choque, ela só consegue gritar internamente, se perguntando em que tipo de família bizarra ela se meteu ao casar. Na manhã seguinte, o mordomo-chefe se aproxima de Eve com o rosto cheio de preocupação, segurando uma pasta. Ele confirma as novas ordens que recebeu. Eve pergunta se ela realmente precisa deixar a propriedade até amanhã. Com o coração pesado, o mordomo pede desculpas e confirma que é verdade. Ele apresenta os documentos oficiais, explicando que a assinatura dela é o último passo para finalizar o divórcio. Olhando para os papéis, Eve tem um momento de clareza. Todo mundo ao seu redor parece muito mais chocado e chateado com essa separação repentina do que ela mesma. Encarando os documentos do divórcio, Eve fica completamente pasma. Eles já foram aprovados pelo imperador. Ela percebe que o marido, um cara que foge do palácio imperial como o diabo foge da cruz, deve ter movido montanhas para acelerar isso. Ele estava claramente desesperado para acabar logo com tudo. Eve só consegue pensar sarcasticamente o quão profundo deve ser o amor dele pela nova amante. Mas quando ela pega o selo para finalizar tudo, o mordomo a interrompe. Ele tem outro conjunto de documentos do conde, e seja lá o que tem ali dentro, faz ela arfar de choque total. Os documentos que deixaram Eve atônita não eram más notícias de jeito nenhum. Era o pagamento da pensão alimentícia dela. Absurdos 1 bilhão de moedas de ouro, divididos entre dinheiro e imóveis. Longe de estar de coração partido, Eve está radiante. Esse divórcio é o jackpot que ela estava esperando. Ela agradece graciosamente ao mordomo por todo o trabalho duro dele. O mordomo insiste que ela foi quem sofreu, mas quando ele começa a criticar o conde, Eve rapidamente o interrompe. Ela diz para ele não falar mal do futuro ex-marido dela, lidando com a situação bagunçada com classe total. O mordomo pergunta se Eve vai ficar na residência da capital que o ex-marido providenciou, mas Eve está focada nas condições bizarras anexadas à sua pensão gigantesca. Ela relê o documento, confirmando uma regra verdadeiramente estranha. Ela deve permanecer na capital por 1 mês após o divórcio ser finalizado. Aquele bilhão absurdo de moedas de ouro só é dela se ela concordar com os termos malucos do conde. Ela não consegue entender o motivo dele. Será que ele só está tentando salvar as aparências e controlar a imagem pública, mesmo depois de terem se separado? Eve ignora a condição de 1 mês. Por 1 bilhão de ouro, ela aguenta um pouco de constrangimento. Não é como se ela e o conde se vissem muito mesmo. O mordomo então pergunta se ela vai levar as criadas pessoais para a nova residência.
Eve fica preocupada que seria um rebaixamento na carreira delas, deixar uma casa prestigiada para servir uma mulher divorciada. Antes que ela possa decidir, as portas se abrem e as criadas entram correndo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Elas se agarram a ela desesperadamente, implorando para que ela as leve junto, gritando que não é rebaixamento nenhum. As criadas contam o verdadeiro chá. Não é só lealdade, elas sabem que quando a nova amante chegar, elas vão ser rebaixadas ou até expulsas. Seguir Eve não é um rebaixamento, é a melhor chance delas de ter um futuro. Vendo os rostos lacrimejantes, o coração de Eve derrete e ela concorda em levar todas. Mas justo quando as lágrimas felizes começam a rolar, outro atendente interrompe. Ele se curva e entrega uma mensagem chocante. O mestre deseja vê-la. Eve fica completamente confusa. Ela está se divorciando do conde. Então quem é o novo mestre dessa casa? Eve entra no quarto. Seu agora ex-marido, Conde Hound, esperando por ela com um sorriso presunçoso. Ele pergunta se ela cuidou da papelada. Eve confirma que assinou os documentos do divórcio e os entregou ao mordomo. Satisfeito, o conde friamente declara que este é o fim do casamento deles. Ela concorda, pensando que tudo acabou muito mais rápido do que ela esperava. Por um momento, ela se pergunta se está desapontada, mas não é o divórcio que dói. É o sentimento amargo de que seus 3 anos de esforço para se tornar a condessa perfeita agora parecem completamente sem sentido. O conde diz para Eve não prolongar as coisas. Com um sorriso presunçoso, ele avisa para ela seguir as condições contratuais deles daqui para frente. Eve concorda sem fazer confusão. Na cabeça dela, o estranho acordo de 3 anos foi razoável, mas ela está aliviada que finalmente acabou. Mas a reação tranquila dela claramente o incomoda. Ele se recosta na cadeira, braços cruzados, e pergunta o que há de errado. Ele aponta que ela não parece diferente do normal, quase desapontado que ela não está fazendo escândalo ou caindo em lágrimas. Eve fica completamente desconcertada. Depois do encontro com Azazel, ela tenta manter a calma, dizendo que simplesmente não dormiu bem porque tinha coisas na cabeça. Internamente, ela está em pânico, relembrando o primeiro beijo deles e se perguntando se ele sabe o que ela está pensando. Com um sorriso malicioso, ele pressiona sobre o assunto. Eve rapidamente desconversa, alegando que estava só planejando sua nova vida como mulher rica. Então ele solta uma pergunta estranha do nada, perguntando se ela ao menos sabe o nome dele. Ela confirma que sabe, confusa com o jogo bizarro dele. Ainda no quarto com o ex-marido, Eve é pega de surpresa pela linha estranha de questionamento dele. Quando ele pergunta o que ela está pensando, ela simplesmente diz o nome dele, Dane Hound. O conde sorri maliciosamente, dizendo para ela chamá-lo pelo primeiro nome daqui para frente. Eve fica completamente confusa. Por que ele exigiria isso agora, depois que já se divorciaram? Ele diz para ela praticar, então casualmente pergunta sobre os planos futuros dela. Com um sorriso viscoso, ele esclarece que está falando sobre as preferências dela. Eve não faz ideia do que ele está falando. O conde esclarece que está falando sobre os gostos privados dela, perguntando se ela não gosta de ser espectadora. Eve fica perplexa. Ela percebe que ele está só tentando jogar os próprios hábitos constrangedores nas costas dela. Com um sorriso afiado, ela decide entrar no jogo, o chamando de Dane. Irritada, ela pergunta se culpar ela pelos próprios interesses peculiares dele faz ele se sentir melhor. Ele parece chocado quando ela o lembra que ele era quem sempre curtia os arranjos mais inusitados deles, desde o começo. Com um sorriso doce, Eve continua o ataque, sugerindo que é preciso de tudo para fazer um mundo. Ela diz que talvez o amor verdadeiro dele seja alguém que consegue entender a preferência muito específica dele. Isso faz o cérebro do Conde Hound entrar em curto-circuito. Ele gagueja, perguntando se ela está dizendo que não era a preferência dela esse tempo todo. Eve só se faz de desentendida, parecendo confusa. Desconcertado e em pânico, ele aponta para ela, soltando que toda vez que ele a chamava, ela era quem trazia outras mulheres para o quarto deles. Eve encara o ex-marido completamente perplexa. Ela pergunta sem rodeios do que ele está falando, negando a afirmação ridícula de que ela trazia outras mulheres para o quarto. Desconcertado, o Conde Hound desvia da pergunta
e novamente insiste que ela o chame de Dane. Ele parece estressado, tentando sair da conversa dizendo que precisa verificar algo e que podem conversar depois. Mas Eve não vai deixar ele escapar. Juntando as mãos com finalidade, ela friamente o informa que está indo embora amanhã. Não haverá depois. Enquanto Eve se vira para sair, o Conde Hound grita para ela esperar, tocando freneticamente um pequeno sino. Ele exige saber onde está o mordomo, mas é o filho dele, Azazel, quem aparece parecendo em pânico. O conde pergunta quando o mordomo saiu. Azazel calmamente verifica o relógio de bolso, revelando que o homem já partiu para o Palácio Imperial. Ele acrescenta que, como ele, o novo mestre, preparou tudo, o divórcio provavelmente está sendo finalizado agora. Essa notícia sombreia completamente o Conde Hound. Ele tropeça para trás e desaba na cadeira totalmente derrotado, enquanto Eve observa confusa. Enquanto o Conde Hound desmorona na cadeira, ele chama dizendo que tem uma última pergunta. Ele pergunta por que, se ela não era quem trazia outras mulheres para o quarto deles, ela simplesmente ficava parada e deixava tudo acontecer. Eve esclarece se ele quer dizer as atividades de quarto dele, e então entrega uma resposta devastadoramente simples. Ela só achou que ele era esse tipo de pessoa. Essa nova realidade o despedaça completamente. Ele gagueja, percebendo que ela nunca demonstrou nenhum sentimento genuíno por ele. Enquanto ele se debate na cadeira, totalmente angustiado, Eve admite que houve um mal-entendido, mas esclarece que é tarde demais para mudar qualquer coisa agora. Desesperado, o Conde Hound pergunta se ela se ressente dele ou até o odeia. Ela calmamente diz não para ambos, completamente confusa com a crise emocional repentina dele. Ele insiste ainda mais, perguntando se ela gosta dele. Eve simplesmente o lembra que o casamento deles foi um acordo racional por 3 anos. Eles se respeitavam conforme o contrato. Uma cláusula-chave era não interferir na vida privada dele, e ela meramente cumpriu a parte dela do acordo. Arrasado, o Conde Hound finalmente desiste, murmurando que o contrato deles tinha que acabar eventualmente. Mas o filho dele, Azazel, entra logo na jogada, perguntando a Eve se ela resolveu tudo. Ela confirma que sim. Com um sorriso esperto, Azazel diz que ela trabalhou duro nos últimos 3 anos. Eve o agradece, dizendo que o tempo dela lá foi confortável graças a ele. Eles apertam as mãos e Azazel promete escrever, os dedos dele demorando nos dela por apenas um momento antes dela partir para um novo capítulo completamente novo da vida dela. O dia da partida chega e Eve está matadora. A equipe dela caprichou completamente, fazendo ela parecer ainda mais deslumbrante do que no banquete real. As criadas estão fervilhando de energia, determinadas a mostrar para a equipe da nova casa que tipo de dama ela é. Afinal, é tudo para a glória da nova mestra delas. Enquanto Eve está um pouco exausta com o caos da manhã, um mordomo distinto entra suavemente e se oferece para escoltá-la. Com um sorriso gracioso, ela o agradece, pronta para o que vier. Enquanto o distinto mordomo escolta Eve, ele a tranquiliza dizendo que já lidou com a equipe para prevenir qualquer boato desagradável. Mas lá fora, uma surpresa enorme está esperando. Toda a equipe doméstica está enfileirada em 2 fileiras perfeitas, se curvando profundamente em uma despedida grandiosa. Eve está genuinamente chocada com a escala pura da despedida. O mordomo explica que é porque ela foi uma dama verdadeiramente boa para eles. Com uma última bênção calorosa para a felicidade futura dela, Eve sorri radiante, agradecendo pelo serviço dele enquanto entra na carruagem, pronta para o próximo capítulo. Andando na carruagem luxuosa, Eve reflete sobre os últimos 3 anos. Ela era Eve Hound, mas agora ela voltou a ser Eve Jenna. A única diferença real? Ela está incrivelmente rica agora. No geral, ela acha que foi um acordo muito satisfatório. Mais tarde, instalada em uma nova casa grandiosa, ela pega o jornal diário. A manchete é de choque. Conde Hound divorciado novamente. Espalhada na primeira página está a notícia muito pública da separação deles. Eve franze a testa, se perguntando por que há tanta fofoca quando alguém prometeu manter as coisas discretas. Eve não consegue acreditar. São apenas 3 dias e o divórcio dela já é a maior fofoca da cidade.
Os jornais estão até inventando uma história ridícula sobre ela estar de coração partido pelo conde. Ela se pergunta se o ex-marido está por trás do vazamento. Será que ele é tão sem vergonha assim? Talvez ele só queira anunciar para o mundo que é um homem livre novamente. Embora ela entenda a lógica dele, toda essa situação é uma dor de cabeça enorme para ela. A prova está espalhada por todo o chão, uma montanha de cartas de pretendentes oportunistas. Encarando as infinitas cartas, Eve geme. Como ela não é de uma família de alto escalão, não pode se dar ao luxo de ignorar nenhum desses homens oportunistas. A vida era tão mais simples quando ela era a condessa. Um olhar no relógio atrás de volta. A reunião dela é em breve. Decidindo que é inútil se preocupar, ela toca um pequeno sino. Quando uma criada entra, Eve se prepara. Afinal, os holofotes públicos estão no ex-marido, não nela. É hora da reunião com o conde e ela precisa se preparar. Eve chega no local da reunião já irritada com o divórcio sendo o assunto da cidade. Ela não consegue acreditar que o ex-marido escolheu um distrito tão movimentado. Ela o chama de desconsiderado entre dentes. Um mordomo a cumprimenta na porta com um simples olá. Sem humor para a conversa fiada, Eve imediatamente pergunta pelo conde. O mordomo informa que ele está esperando lá dentro e que estão completamente sozinhos. Uma rápida olhada revela um quarto luxuoso, mas vazio, preparado só para os dois. O mordomo confirma a suspeita dela. O conde alugou o café inteiro só para eles. Lá dentro, o Conde Hound cumprimenta Eve com um sorriso cegantemente alegre, acenando como se fossem os melhores amigos. Mantendo a compostura, Eve o cumprimenta formalmente. Ele imediatamente a corrige, insistindo que ela use o primeiro nome dele, Dane. Entrando no jogo dessa amizade repentina, ela toma seu assento. Ele então aponta que ela parece um pouco esgotada. Eve minimiza, alegando que só teve coisas para pesquisar, embora não possa negar que ele ainda é irritantemente bonito. Eve tenta dar uma saída para ele, perguntando se ele está ocupado demais para essa reunião, mas Dane só capricha no charme, insistindo que nunca cancelaria um dia em que pode vê-la. Não impressionada, Eve coloca a xícara para baixo com força. Ela aponta que a notícia do divórcio se espalhou rápido e essa reuniãozinha só vai piorar a fofoca. Dane casualmente descarta as preocupações dela, alegando que não está preocupado consigo mesmo, mas com ela. Ele pergunta como ela está, e Eve menciona se ajustar à nova propriedade enquanto lida com uma enxurrada de cartas chegando. Eve admite que a enchente de cartas é exaustiva. Dane, com um dar de ombros despreocupado, diz que ela poderia simplesmente ignorá-las. Eve imediatamente derruba essa ideia, explicando que sem o título de condessa, ela não pode se dar ao luxo de ser rude com famílias poderosas. Dane então se oferece para lidar com o problema por ela, mas Eve tem uma solução muito mais astuta. Ela aponta que o público está realmente interessado nele. Se ele começasse a namorar de novo, toda a fofoca se desviaria dela. Dane parece concordar, parecendo um pouco desconcertado. Eve não consegue acreditar, perguntando se ele é realmente tão sem noção sobre as condições do divórcio deles. Dane pergunta por que ela até estabeleceu essas condições para o divórcio. Internamente, Eve está completamente perplexa. Lá atrás, quando se separaram, o único foco dela era receber a pensão. Ela sempre soube que ele era o tipo que chamava a atenção, mas isso está saindo do controle. O ato alegre do conde de repente cai. Ele mexe na gravata, parecendo genuinamente nervoso pela primeira vez. Então ele solta uma bomba, confessando que gosta dela. A declaração faz o cérebro de Eve entrar em curto-circuito. Os olhos dela se arregalam em choque puro enquanto ela questiona o que acabou de ouvir. O rosto de Eve fica frio e ela exige saber se isso é algum tipo de piada doentia. Mas o Conde Hound, nervosamente torcendo as mãos, insiste que está sendo completamente sério. A confissão a deixa totalmente abalada. Simplesmente não tem como. A mente dela volta para todos os rumores que ela ouviu sobre o passado dele. Imagens vívidas e inegáveis dele se aproximando de outras mulheres. Voltando ao presente, um sorriso cínico se forma nos lábios dela. Ela pergunta se ele está tentando brincar com ela. Eve está completamente abalada.
Ela pergunta com raiva se ele se divorciou dela pelo suposto amor verdadeiro dele, só para tentar fazer dela a amante dele agora? A xícara de chá treme da frustração dela. Mas o conde solta outra bomba, agarrando o peito e insistindo que ela é o amor verdadeiro dele. Ele explica a lógica incrivelmente retorcida dele. Ele queria um novo começo, e pensou que se divorciar dela a faria vê-lo de forma diferente. Atordoada com esse raciocínio, Eve exige saber quem deu uma ideia tão terrível para ele. O conde infla as bochechas, parecendo uma criança prestes a dedurar alguém. O conde timidamente admite que a ideia brilhante dele veio de outras mulheres. Eve está atordoada, perguntando se ele quer dizer a mesma mulher com quem ele estava se divertindo. Ele confirma, explicando que uma mulher conhece o coração de outra mulher melhor. Ele confessa que pensou que o relacionamento deles estava completamente quebrado. Mesmo depois de perceber os sentimentos dele por ela, ele continuou vendo outras pessoas por pura mesquinhez, com medo de que ela simplesmente o rejeitasse se ele tentasse fazer uma jogada. Ele finalmente olha diretamente para ela e pede desculpas por como agiu. Enquanto a confissão ridícula afunda, a mente de Eve é de repente emboscada por uma memória completamente diferente. É um flash do sorriso malicioso de Azazel, seguido pela sensação chocante do toque dele do passado. Desconcertada, ela o confronta, perguntando por que o interesse repentino quando ele uma vez alegou que o rosto dela não era o tipo dele. Azazel a corrige, dizendo que os sentimentos dele não foram repentinos, mas graduais. Ele acrescenta que a beleza dela é do tipo que transcende preferência pessoal. Eve rebate que ele está só culpando a aparência dela, mas ele concorda brincalhão. Ela é deslumbrante. A mente de Eve volta para a oferta presunçosa de Azazel. Ele a lembra que a promessa deles ainda está de pé. Ela o desafia, perguntando se ele realmente acha que pode conquistá-la em apenas um mês. Cheio de confiança, ele a desafia a apenas encontrá-lo casualmente, prometendo que vai deixá-la ir se for ele quem acabar não ficando interessado. Voltando à realidade, toda essa bagunça dá uma dor de cabeça em Eve. Ela sabe que se continuar encontrando o conde, boatos desagradáveis vão voar e outros nobres vão começar a incomodá-la de novo. O conde só oferece um pedido de desculpas minúsculo. Andando na carruagem, Eve parece pensativa. A criada, preocupada, pergunta se ela deve cancelar o próximo compromisso, mas Eve calmamente descarta as preocupações. Internamente, no entanto, ela está uma bagunça. Ela havia especificamente arranjado o cronograma deles para manter o tempo juntos breve, mas agora tem que admitir que foi persuadida. A confissão do conde ecoa na mente dela, a declaração dele de que gosta dela e quer usar essa chance para recomeçar o relacionamento deles. Parece que o apelo desesperado dele está realmente começando a afetá-la. A memória do apelo desesperado do Conde Hound ressurge. Ele havia pedido para ela apenas encontrá-lo casualmente, prometendo que a deixaria ir se não desenvolvesse sentimentos. Voltando ao presente, ela está presa com Azazel, que pergunta presunçosamente como foi o tempo deles. Eve retorce sarcasticamente que ele deve ter se divertido muito com as observações. Fazendo-se de desentendido, ele pergunta o que ela quer dizer, mas Eve não está caindo nessa. Ela o chama de esperto e prontamente vai embora. Mais tarde na carruagem, ela parece completamente drenada, levando a criada a sugerir ir para casa. Eve recusa, determinada a prosseguir para a exibição. Deixando todo o drama de lado, Eve finalmente chega na exposição de arte. Ela caminha pelo grande salão iluminado pelo sol, sentindo o estresse derreter. Este é o santuário dela! Ela reflete sobre como apoiar artistas se tornou o hobby dela, uma busca que traz paz genuína. Embora tenha patrocinado muitos indivíduos talentosos ao longo dos anos, ela admite para si mesma que o trabalho de ninguém nunca capturou a atenção dela como as peças de um artista específico. A arte deles está simplesmente em outro nível, e ela sente uma conexão especial com ela. Enquanto Eve admira uma pintura do artista favorito dela, ela decide que precisa encontrar um novo patrono para eles antes de deixar a capital. De repente, uma mulher elegante em um vestido roxo interrompe os pensamentos dela. A estranha pergunta se Eve pretende comprar a obra de arte. Antes que Eve possa responder,
A mulher faz um pedido chocante, perguntando se Eve consideraria desistir da pintura para ela. Eve fica completamente atordoada com a exigência ousada, deixada sem palavras enquanto processa o que acabou de acontecer. Que movimento de poder! Eve está atordoada, se perguntando quem é essa mulher. A estranha confirma o interesse na pintura e pergunta sem rodeios se Eve vai desistir dela para ela. Eve imediatamente nota o vestido luxuoso da mulher e o jeito informal de falar. Ela deve ser de uma família poderosa. A dama então implora, insistindo que realmente quer comprá-la. No começo, Eve fica irritada com a audácia dela, mas então se lembra que está deixando a capital e precisa garantir apoio para o artista. Mudando a estratégia, Eve se vira e pergunta o que a mulher realmente gosta na pintura. A mulher misteriosa olha para a pintura, a expressão suavizando. Ela explica que o céu vibrante na obra é uma combinação exata com uma bela memória que ela guarda com carinho. Curiosa, Eve pergunta se a mulher é uma colecionadora ávida de arte. A dama casualmente responde que só procura arte quando tem tempo, acrescentando que você pode aprender muito sobre o caráter de uma pessoa rica conversando com ela. Ouvindo a paixão genuína na voz dela, as engrenagens na cabeça de Eve começam a girar. Talvez essa estranha possa ser a solução para o problema dela. Sentindo a chance, Eve testa as águas. A mulher pergunta se Eve está interessada em ver mais desse artista, notando que ela parece ter algo a dizer. Internamente, Eve admite que essa dama não é adversária fácil, mas ela pressiona mesmo assim. Ela pergunta diretamente se a mulher estaria interessada em apoiar artistas. A estranha diz que normalmente não se envolve em patrocínios. Então ela solta uma bomba. Em vez de patrocinar artistas, ela possui uma galeria de arte inteira. Eve fica absolutamente atordoada. Isso é muito maior do que ela poderia ter imaginado. A dona da galeria pergunta qual é a relação de Eve com o artista, e Eve simplesmente responde que é uma apoiadora. A mulher se pergunta se há pinturas ainda melhores disponíveis. Eve confirma, explicando que o artista escolheu peças mais seguras para a primeira exibição pública. Intrigada, a dona concorda em ver as outras obras dele antes de decidir. Mas então testa Eve perguntando por que ela está sendo tão aberta com uma completa estranha. Eve pensa consigo mesma que, embora não seja normalmente tão confiante, os instintos dela, afiados por 3 anos lidando com nobres difíceis, estão gritando que essa é a jogada certa. Eve explica confiante que uma conversa curta é tudo o que ela precisa para julgar o caráter de uma pessoa. A dona da galeria sorri de volta, claramente impressionada. Ela admite que gosta bastante de Eve e pede o nome dela. Eve hesita, tentando baixar as expectativas, dizendo que não é de uma família importante, mas a dona não se importa com isso. Ela só quer saber o nome de Eve, não o da família dela. Estendendo a mão, ela deixa claro que é poderosa o suficiente para lidar com pessoas que só querem favores. Pegando a mão, Eve formalmente se apresenta como Eve Jenna. A dona da galeria se apresenta como Sila Lily de Seradan. Eve educadamente retorna a saudação, mas um segundo depois o nome finalmente a atinge. Os olhos dela se arregalam em choque. Antes que ela possa processar tudo, Sila sorri, notando que reviravolta fascinante dos eventos. Ela pergunta se Eve é a ex-esposa do Duke Hound. Enquanto soltam o aperto de mão, a verdade devastadora cai sobre Eve. Essa mulher influente não é apenas uma aliada em potencial, ela é a mãe biológica de Azazel. O jogo acabou de mudar completamente. Ainda cambaleando, Eve confirma o título da mulher, Duquesa Seradan. Sila simplesmente sorri para a surpresa dela e sugere que larguem as formalidades e usem primeiros nomes. Isso imediatamente deixa Eve alerta. 2 ex-esposas do Conde Hound agindo tão amigáveis iniciaria uma tempestade de rumores. Mas a duquesa descarta as preocupações dela, dizendo para ela não se preocupar. Eve está abalada por quanto essa atitude despreocupada lembra Azazel. Sila então chama o encontro delas de destino, antes de casualmente mencionar que ouviu algumas coisas sobre Eve e o novo arranjo do filho dela. Sila sorri, revelando que ouviu muitas coisas sobre Eve. Surpresa, Eve pergunta o que ela quer dizer. A duquesa vai direto ao ponto. Ela ouviu que Eve era boa demais para o Conde Hound. Se inclinando,
ela acrescenta que Eve está melhor com ela agora e sugere que fiquem próximas. Antes que uma Eve desconcertada possa responder, passos se aproximando as interrompem. Uma voz familiar chama o nome dela. É Azazel, com um sorriso malicioso. A duquesa informa que a carruagem de Eve chegou e pergunta se ela quer cumprimentá-lo. Desconcertada, Eve tenta escapar da conversa fazendo uma desculpa rápida sobre precisar ver o artista. Enquanto se afasta, a duquesa grita perguntando se os dois estão bem um com o outro. Totalmente confusa, Eve se pergunta o que ela poderia possivelmente querer dizer. De repente, uma voz familiar chama o nome dela, parando-a no seco. Ela se vira completamente atordoada. Não é Azazel. Parado bem ali com um buquê de rosas amarelas, está o ex-marido dela, Conde Hound. Fala sério, que reencontro constrangedor. A duquesa definitivamente armou isso. Enquanto a duquesa se dirige ao recém-chegado como Lord Saradan, Eve fica completamente atordoada ao ver o ex-marido, Conde Hound. Uma memória vívida de um momento terno que eles uma vez compartilharam passa pela mente dela e ela imediatamente se repreende por deixar isso vir à tona. Ela agarra o colar, tentando desesperadamente recuperar a compostura. Mas antes que possa se recompor, o Conde Hound fala calmamente, afirmando que faz tempo. Eve fica sem palavras, presa nessa reunião incrivelmente constrangedora orquestrada pela duquesa. O Conde Hound friamente concorda que realmente faz tempo. Ele então observa que Eve parece estar bem com a duquesa e sugere que façam uma caminhada juntos. Antes que ela possa processar a oferta, ele solta uma bomba perguntando se ela está lá para ver o artista que ela apoia. Ele casualmente menciona que pessoas apaixonadas como eles provavelmente vão levar muito tempo. Eve está completamente atordoada. Como ele sabe dos negócios privados dela? Reunindo a compostura, ela olha nos olhos dele e exige saber como ele sabe disso. Com um sorriso presunçoso, o Conde Hound desvia completamente da pergunta. Ele alega que a duquesa recomendou a exibição, agindo surpreso ao ver Eve lá. Eve sabe que ele está mentindo, mas não pode confrontá-lo em público. Mudando a estratégia, ela nota que ele parece saber muito sobre a arte e pede para ele mostrar os arredores. Tomando controle da situação, ele simplesmente diz para ela segui-lo. Com um olhar endurecido, Eve não tem escolha a não ser acompanhar, caminhando pela galeria com o ex-marido manipulador. Justo quando ela está lidando com um homem, outro aparece. Azazel caminha com um sorriso esperto, dizendo a Eve que ela está bonita. Ela se vira, agradecendo secamente enquanto pensa que ele é uma raposa astuta com quem ela não deveria ser vista. Indo direto ao ponto, Azazel diz que ouviu que ela encontrou o Duque Hound. Farta, Eve se vira bruscamente, exigindo saber por que ele está tão interessado na vida pessoal dela. Azazel para no meio do caminho e afirma o óbvio. Ele está interessado porque gosta dela. Eve fica totalmente pega de surpresa pela confissão direta dele. Azazel sorri maliciosamente, dizendo a Eve que ele ouve notícias sobre ela sem nem tentar. Fechando a distância, ele sugere que o encontro deles não foi acidente. Eve recua, insistindo que é coincidência, mas ele casualmente a chama pelo primeiro nome. Ela imediatamente diz que isso não é apropriado. Com um sorriso malicioso, ele pergunta que mal poderia fazer, lembrando-a que eles já compartilharam momentos inapropriados. Antes que ela possa reagir, ele a puxa pelo colar, os rostos deles a centímetros de distância. Ele sussurra que eles não são mais mãe e filho, questionando se estão próximos o suficiente para apelidos. Eve mentalmente resiste, insistindo que não estão tão próximos. Mas Azazel só se inclina, sussurrando um desafio. Ele pergunta se alguém já esteve mais perto dela do que ele. Antes que ela possa sequer formar uma resposta, ele a interrompe pressionando os lábios dele contra os dela. O movimento repentino deixa Eve completamente atordoada. O momento se aprofunda e ele assume controle total, puxando-a em um mergulho dramático. Segurada firmemente nos braços dele e sem fôlego, Eve fica completamente sem palavras, completamente à mercê dele. Eve o empurra gritando não, mas Azazel se recusa a recuar. Ele imediatamente a prende contra a parede, prendendo-a completamente.
Em pânico, Eve se pergunta por que fica tão fraca sempre que vê o rosto dele. Tentando recuperar algum controle, ela declara que não quer fazer coisas assim com ele nunca mais. Azazel só sorri maliciosamente, claramente curtindo o estado desconcertado dela. Ele se inclina perto e zombeteiramente pergunta: "Que coisas são essas?", pressionando a vantagem e deixando-a completamente encurralada sem saída. Eve exige que ele pare com a imprudência, culpando as ações passadas dela por estar desconcertada, mas Azazel apenas sorri, completamente desconvencido. Ele derruba as desculpas dela, dizendo que não aconteceu só por acaso. Aconteceu por causa do desejo dela mesma. Corada de raiva, Eve range os dentes, admitindo que estava fora de si e prometendo que nunca vai acontecer de novo. Ignorando os protestos, ele suavemente estende a mão e afasta o cabelo dela, sussurrando que ela não deveria ser tão rápida em afastar as próprias necessidades. Azazel continua: